Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que o dia de vocês tenha sido bastante próspero. A gente está com o mercado no diário com o Inside Candle. Nós vamos analisar. Ontem o preço, ele abriu um gap de alta, né? Abriu acima do fechamento e trocou a estrutura para venda. Né? Ele troca essa estrutura, faz um grande M, aqui um POE vendedor, ó, e desce. Tinha uma região de vácuo aqui que ele perde, né? Então ele ganha, né, a VWAP do dia anterior, mas vai buscar ali alguns alvos que estavam pendentes para o preço. E lembrando sempre que candle invisível, né, a gente faz a conexão e forma um pivô ou aguarda a confirmação no pivô do dia. Como é que eu projeto um alvo? É a projeção de Fibonacci. A gente analisa, né, que o primeiro pivô do dia, quando ele é bem formado, principalmente no gráfico de 1 minuto, né, ele vai ter uma mínima, uma máxima e uma mínima. E essa mínima, às vezes não, o fechamento dela que vai me dar a tendência, né? Então, se eu tenho uma mínima, uma máxima e uma mínima abaixo da região ali ó, eu tenho uma mínima abaixo, então isso aqui significa que a tendência é venda, né? Então, confirmando ali a tendência. Então, a gente sempre olha assim, onde é que está o ajuste do dia anterior, onde é que está a VWAP do dia anterior, porque são pontos que o mercado tende a ir buscar, né? Então, ok. O que ele faz? Eu gosto muito, quando eu percebo que existe uma tendência para venda, de esperar o teste nos 50% do primeiro candle, né? Eu gosto também de classificar o primeiro candle. O primeiro candle é reversão. O que ele diz? Diz que vai ter um topo em algum momento e depois que ele vai criar um fundo, né? E aí depois ele pode criar desse topo e deste fundo que ele criou, né? Desse topo e desse fundo, ele cria ali uma tendência, né? Então ele estava mostrando para nós até as 10h50, né? Nesse range aqui lateral que ele estava formando ali estruturas vendedoras, tá? Até se a gente for olhar para um movimento mais macro, ele cria uma estrutura de venda aqui, ó, né? Quando a gente tem esse fundo aqui, ele cria essa região, depois ele faz esse movimento, depois ele cria o que a gente chama de Batman, né? Como se fosse a máscara do Batman aqui. Bom, ok. Mas aí, dentro de estruturas válidas, a gente tem o nosso M, e esse M que ele fez aqui foi um M de revista, né? É bem desenhado, um M bem calculado, olha aqui os fundos, ó, bem alinhadinhos, os candlezinhos, tá? Ou seja, feito por um robô. Literalmente esse M foi feito por um robô. Até pelo padrão dele, tá? Bom, depois que eu defino e que eu consigo identificar a tendência, que eu consigo identificar o primeiro pivô do dia, e normalmente, né, o primeiro pivô do dia, ele é feito ali a primeira meia hora do dia, os 40, 50 minutos, até 1h30, né? O mercado ele mostra ali os pivôs que ele vai fazendo, tá? Ele cria esse pivô, ele tenta fazer voltar, né, para testar, não consegue, ó, ele fica preso aqui, não sobe, não desce, fica preso nessa região. Depois ele consegue testar o primeiro candle do dia. O primeiro candle do dia, ele é um candle comprador, porém é um candle de reversão, onde ele teve a máxima e a mínima injuriada ali pelos candles laterais do lado dele, o candle 2 e 3, né? Mostrando para nós um mercado de reversão, ou seja, se eu tô comprador, existe uma tendência a ser vendedor, tá? Então, a gente estava só aguardando essa confirmação. E aí ele vem para o teste. Claro que quando o mercado a gente está vendo ali, está aguardando uma formatação para venda, perda de fundos, e ele começa a subir, a gente pensa, bom, agora eu vou fazer um topo. Ele pode fazer um topo maior ou não. Então, a gente não pensa primeiro em vender. A gente marca a VWAP, a gente marca o fundo e a gente marca o primeiro candle do dia. Quando ele vem a primeira vez, ó, sobe, mas ele não ganha o topo, então a gente entende que aquele ali foi o topo do válido, né? Ele validou aquele topo para o candle de reversão. Aí, a partir do momento que eu tenho o pivô, eu já tenho um alvo. Lembra que a gente sempre fala que o poder de marcar o pivô é que você consegue definir quanto você pode ganhar, né? Eu sempre falo isso, que o trader que aprende a fazer isso aqui, ele tem o poder na mão dele, de saber o quanto que ele pode ganhar numa operação.
Por quê? Porque ele já sabe o alvo, e sabendo o alvo, ele define quantos contratos ele vai entrar e o risco dele. Se ele conhece a estrutura e ele tem alvo, melhor ainda, né? Por quê? Primeiro que do dia, primeiro pivô do dia é alvo seco, né? Alvo seco. Depois, uma estrutura em M, onde é que a gente entra na estrutura em M? Né? A gente procura entrar aqui, né? No segundo, aqui na perda da VWAP, pode ser nesse gatilho aqui. Aqui nessa região, que tu vê que tá andando de lado, acumulando para descer. Não aconselho vocês vender tão embaixo no rompimento, mas quem vende aqui já sabe que tem que jogar o médio para cima e tentar deixar, na verdade, o médio acima, né? O preço de entrada para o médio tem que ficar acima desses topos. Aí você vai estar super protegido da operação, tá? Então, ok. E aí, onde é que está meu alvo? Ó, primeiro pivô do dia, projeção a seco. A gente busca sempre o 61.8200. E como que a gente vai fazendo o tracking disso? Tem duas formas, tá? Eu observo a criação, né, da diagonal para que eu possa fazer o canal. E eu vou jogar no topo e no fundo, tá? E se ele rompeu a parte do canal, eu só ajusto aí para a região de interesse, tá? Onde ele começa a trabalhar na parte inferior do canal. Rompeu o canal e voltou, eu posso sair da operação, até porque ele já tinha feito isso aqui nos 200%, que é o nosso alvo, né? Tudo acima de 200 vai ser alvo extraordinário, tá? Mas aí é aqui que eu defino. Então, se eu já tenho um alvo, eu tenho a estrutura de venda, quando eu vendo isso aqui, eu tenho uma entrada muito boa. Bom, mas aí o mercado despencou, né, dessa região, tá? Aí a gente vai olhar assim, mas por que o mercado veio aqui? Para buscar liquidez, para fechar gap? Sim, né? O mercado fechou esse gapzinho, buscou esse favor gap aqui, então tinha gaps para fechar do próprio preço, tá? Ok, fechou então, executou. Pode ver que aqui ele desce reto, deixando uma região de vácuo e deixando favor gaps também. Só que aí, quando o mercado desce e fecha essa região, ele já cumpriu seu papel, ele desceu para executar esses contratos, ficaram para trás. Ok, fechou o gap, executou os contratos. E agora? Agora ele começa o movimento de correção. Esse movimento de correção, ele sempre vai ter um alvo, né? Quem faz mentoria comigo já sabe quais são os alvos, tá? Que é o 61.8 e se for um teste máximo, 80%, tá? Então, ele começa a subir, ó. Então, ele forma um canal e o preço respeita esse canal e começa a subir, ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó, é a abertura de hoje. Olha como ele abre no preço. E uma das coisas que eu falo muito para vocês é a abertura. Cuidem da abertura. Por quê? Porque se o mercado tá vendedor, tá numa tendência de baixa, mas ele tá no movimento de correção, e aí muitas vezes vocês não entendem por que nesses dias o dólar também sobe junto com o índice. Porque se o dólar estava comprador e o índice estava vendedor, mas o índice está no movimento de correção, o movimento de correção de compra de venda é compra. Então vocês não vão entender, mas por que o índice está comprando, né? Se o dólar também está comprando, por exemplo. Porque o índice ele é vendedor, mas ele está no movimento de correção. E a correção da venda é compra. Então, quando ele abre aqui, ele está querendo dizer para ti o seguinte, ó, eu vou no 618, ó, eu posso ir no 80. Tá, isso que ele está tentando dizer para nós. Ele vai no 618, com certeza, mas ele pode ir no 80, tá? Como ele tinha esse canal, ele respeita, né, esse canalzinho aqui, ó. Ele respeita esse canal, inclusive. Só fechar um pouquinho mais aqui, nesse fundo que ele fez, né? Ele respeita esse canal, tá? Esse canal a gente já tinha colocado ele por causa dessa região aqui e observando sempre a diagonal, que eu falei para vocês têm que olhar para cá. E buscando aqui essa correção, que seriam esses alvos, tá? O ajuste estava bem longe, né? Podia ele também não ganhar essa região. E lembrando que caso ele ganhasse o ajuste, daí ele é para teste máximos, tá? Isso eu acredito que eu tenha falado lá no vídeo para vocês, do recap.
Ok. Só que quando ele faz a correção, bate nesse, cria, né, essa região aqui, bate nessa e volta, e aí começa a trabalhar na parte inferior, ele existe a possibilidade de ele fazer teste de mínimas, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? Muita gente comprou, achando que ele ia continuar subindo, né? E aí ele vem e faz um sweep de liquidez e estopa os compradores, tá? Isso que o mercado faz. Esse SL que ele cria aqui é exatamente isso, né? Sweep de liquidez. Esse SL aqui, ó. Deixa eu tirar a pau aqui pra lá. Ó, tá vendo que a gente compra, né? Compra essa região e ele vem, ó. Ele vem primeiro para baixo, depois ele volta para cima, ó. É uma loucura quando o preço faz isso aqui. Depois ele começa a fazer um movimento bem zigue-zague mesmo. Não ganha mais os 50%, mas também fica trabalhando bem engessado aqui, praticamente lado, que formando retângulo também. Aí ele perde aqui, busca um pouco da liquidez do fundo, cria uma estrutura de compra, ó, mas não ganha região, tá? Então isso aqui tem que olhar com cuidado, tá? Formou a POC aqui em cima, né? Nessa região aqui. Se vocês olhar, nem é a região de maior volume ficou aqui em cima, ó. Em cima, inclusive, dessa região de vácuo, né? Então, assim, o preço tá bem comprimido, né? Hoje, o dia de hoje, né? O dia 9, ele não perdeu a mínima do dia 8 e nem ganhou a máxima. Então, praticamente ficou dentro do preço. E o preço do dia 8 também já estava dentro do preço do dia 9, né? Da sexta-feira, né? Olha aqui, ó. Então, é como se o mercado estivesse andando dentro de lado, né? Pegando máximas e mínimas dentro de um grande retângulo nessa região. Que é uma região de topo. Então, o que, que ele precisa agora? O que, que a gente precisa que o mercado faça? Que ele ganhe região, né? Porque ele tá numa região assim, ó, como se fosse uma grande cunha, né? Tá vendo que existe uma compressão natural do preço aqui? E essa cunha pode estourar para qualquer lado. Tá vendo? E quando esse preço estoura para um lado, né, que não é só um sweep de liquidez, né, ele sai para fora, mas ele volta aqui, um falso rompimento, é um breakout falso, né, eu gostaria de ter as confirmações, né, é importante ter sempre as confirmações do preço. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui. Aqui, aí realmente aqui ficou fora, aqui é um falso rompimento, porque ele sai e volta para o preço. Tava dentro daquele canal também, tinha um motivo dele vir aqui. Então, quando acontecer um verdadeiro rompimento, que pode ser o próximo, né? Porque o primeiro é falso, o segundo tende a ser o verdadeiro. Aí vocês têm um poder enorme aqui, ó, porque além de vocês ter alvo de pivô, vocês vão ter uma coisa que a gente chama de congruência de alvo. E o que é a congruência de alvo? Além do pivô, eu tenho toda essa lateral que seria a base da cunha, né? Todos esses 2.000 e quase 2.800 pontos para pegar o lado do rompimento, para baixo ou para cima, tá bom? Que já tá aqui nessa região já dessa seta de 156 mil, já é um alvo que estamos esperando, que não é de agora que tá marcado. Então vamos aguardar aí o rompimento, tá? Para máxima. Ele tá fazendo teste mínimo. Aqui, ó, tá vendo que ele não rompe, né? Não rompe. Então, se ele, claro, pode descer um pouco mais antes de subir, pode também, né? A gente tem aqueles alvos lá pra cima, mas nada impede também dele fazer o alvo para baixo, né? Pegar essa barra e jogar para baixo. Por quê? Porque a mínima da macro tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde é que tá a mínima da macro? Então, como é que eu considero uma máxima ou uma mínima? Eu considero antes de correções, tá? Eu acho que isso é bem importante também para vocês entenderem. Só que, neste momento, a gente tá nesse fractal aqui, ó. Desse copo aqui. É como se a gente estivesse nesse canal aqui. Em alguns momentos o preço ele atravessa o canal, depois ele sobe, anda nos 50%, testa uma lateral, depois ele vem para outra, sobe, testa 50%, vem uma lateral para outra. Ou seja, ele está fazendo a anatomia do canal, né?
Pode romper para baixo? Pode, né? Inclusive, se ele quiser. Ele vai desconfigurar o canal e vai testar essa região aqui, ó, tá? Mas, sempre que o preço subir, né? Que nem aqui, ele fechou esse gap quando ele volta, né? Ele sobe. Aí ele faz uma correção, tá? Eu tenho que considerar o fundo antes da correção, ó, na verdade, tá? Então, a mínima da macro estaria pra cá, ainda se eu fosse levar em consideração. Mas como ele vem, sobe e corrige, é como se ele começasse do zero aqui de novo, ó. Então, por isso que eu desloco pra cá a minha mínima da macro, tá? Porque essas regiões aqui pra trás já foram corrigidas e essa aqui ainda não. Claro que agora ele voltou a corrigir, ó. Ele voltou a corrigir, tá andando de lado. Agora tá o preço aqui nessa região. Então, se caso ele suba e ganhe esse topo, aí eu desloco a mínima da macro pra cá, entenderam? Por que eu fico deslocando ela? É só por isso, tá? Porque mesmo que eu saiba que a micro tá aqui no copo, mas eu tô mostrando as que não foram corrigidas, né? Então, ele sobe, corrige, sobe, tá numa correção. Agora, ele pode subir mais de novo. Ou seja, ele vai fazer aquele movimento que a gente sabe das ondas, né? Que é o quê? Impulsão, correção. Impulsão, correção. Impulsão, correção, impulsão, correção, né? Então, ele faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí ele vai fazendo as correções necessárias. Pode, a partir daqui, ele não querer subir e descer, vai depender das estruturas que o preço vai formar, tá? Aí nós vamos acompanhar essas estruturas, tá? Então, lembrando que, novamente, a gente tem um inside candle, o preço já tá bastante comprimido nessas regiões aqui, né? Que eu falei, o preço já tá bem comprimido, né? Então, tudo isso vai levar, a gente vai ter que considerar. Bom, o que mais que eu preciso falar aqui do índice? Bom, além da POC, que vocês precisam marcar e entender que o preço está numa região de compressão e que a gente está num inside candle aqui no gráfico diário, tá? Eu acho legal botar para cá essa informação aqui, ó. A gente está no inside candle no diário, a tendência é vendedora, né? Porque a gente está num ponto de correção, de um topo, né? Na região de lateralização, que é esse retângulo aqui que eu falei para vocês, que o preço tá. Mas a gente também tem que observar o seguinte: existem quantos Fiver Gaps e Inside Scans, né? Então, assim, essa região, por ser uma região que ela foi trabalhada sexta, antes disso, há muito tempo que não se trabalhava essa região acima de 120 mil, né? Então, é uma região nova do preço. Então, ele tem que ganhar ou perder, né? Pra gente considerar alvos maiores, tá? Se o mercado abrir no preço, aí observe a estrutura que ele está formando. Se ele perder esse fundo, a gente vai criar as fractais de correção para baixo. Agora, vendedores. Bota para cá. Se ele começar a subir e ganhar a POC, a VWAP, né? Ou ele já abrir nessa região aqui acima de 50% do inside candle e romper a máxima do dia 9, aí a gente tem muita chance de buscar essa seta aqui no 146 mil. Entenderam? Então, assim, a região que ele ganhando ajuste, ou abrindo já aqui, né? Já abrindo acima de 50%. Isso é legal para vocês terem essa informação. É o mercado ele abrindo já acima dos 50%, né? E não querendo mais fazer teste de mínimas. Deixa eu botar para baixo esse 50 aqui, ó. Os 50% que tá nessa região do 143, pouquinho aqui, 143.900. É o mercado trabalhando acima dela, já abrindo, né, acima, tá? E criando estruturas compradoras e a gente já entra comprado. Por quê? Porque ele tá deixando ajuste, POC, VWAP do dia anterior, tudo para baixo, né?
ele pode nem querer testar isso aqui, já pode querer romper direto. Por quê? Porque é um inside candle, uma região de pressão, né? Uma região de pressão de preço. Olha como ele está comprimido o preço, né? Primeiro dia, amplitude de trabalho, hoje amplitude bem curto, mercado bem comprimido, né? E mesmo assim deu boas oportunidades pra gente. Então imagina esses dias aqui, né? Tá bom? Então o índice tá nessas regiões. O que eu faço agora? Eu vou olhar lá no semanal qual é a configuração que eu tô. Deixa eu botar aqui no layout 1. Eu nem vou olhar o volume aqui, eu até vou tirando aqui. Ó. Olha só. Eu vou botar no semanal, né? Semanal. E aí eu gosto muito de colocar no semanal as bandas, aquela banda de Bollinger, né? Por quê? Porque hoje é terça, então eu já tenho uma boa perspectiva, né? O mercado já fez 2 candles da semana. Da semana não, desculpa, 2 dias da semana. E quando o mercado faz 2 dias da semana, eu já tenho uma ideia. Ó. Interessante aqui, ó, que embora ele esteja fazendo um movimento, ó, vendedor, ele não perde, ó, ele não perde região de referência ainda, tá? E ele ainda tá trabalhando acima da média da banda maior. Deixa eu só ajustar aqui, só tá no desvio é 1,75. Então, fecha fora, fecha dentro. E aqui embaixo, ele fez fecha fora, fecha dentro. Então, aqui existe quase como se fosse um pullback, ó. Ele pode descer até essa região aqui, do 142,100, tá? Porque além de ter um vácuo que favorece o teste de médias, ele deixou um pavio que pode o mercado tentar preencher isso aqui. Pode ele ser uma semana mais vendedora mesmo, tá? Existe possibilidade. Porém, como ele fez um fecha fora, fecha dentro para compra e ele já ganhou a média, ele também pode, antes de voltar a descer para fechar essa região, ele também pode buscar exatamente essa seta, essa região de banda. A região de banda está acima de 147.200, né? Então o mercado ele tem, olha como é ruim, né? Porque ele tá numa região vendedora nesses 2 dias, né? Segunda e terça, no semanal, ó. Mas ele não ganhou ainda o topo do dia anterior, de 145.389. Se ele ganhar essa região de 143, aliás, 145, que seria a máxima de segunda-feira, aí ele pode buscar a seta e buscar o teste de máximos, tá? Aqui no 147.500, 147.600. Então, agora começou a mostrar para nós um pouco do que o mercado quer fazer. Pode ser um pullback para subir? Pode. Lembrando que está acima da média da banda, tá? Tem esse alvo mais interessante aqui, próximo a 150 mil. E esse mais imediato. Então, o semanal está avaliado. Agora, a gente vai para 240 minutos para olhar o quê? O que eu gosto de olhar no gráfico de 240 minutos? Eu gosto de olhar os Favor Gaps. Então, os Favor Gaps eu vou analisar nos 240 minutos e também nos gráficos de 15, tá? E eu peço que vocês façam isso também.
Analisem todos os favor gaps no gráfico de 15 e no gráfico de 240 minutos. Também gostaria que você fizesse as análises de liquidez nesses pontos também, tá? E o que mais que eu acho que é importante vocês terem? Além dos pontos de liquidez do dia, né? Aí vocês sempre olhem para o dia, tá? Então, assim, ó, eu não preciso marcar todos os pontos de favor gap. Até vou tirar, tá? Os estudos pra gente poder ter, zerar eles, né? Porque muitos já foram pagos e acaba... Não, são todos do FGV. Deixa só os... Ó, por quê? Porque quando ele desceu, ele deixou vários, mas quando ele subiu, já limpou. Então, a gente precisa ter só os que a gente está trabalhando. Então, assim, a região de preço de setembro é essa aqui, ó. É essa região aqui, ó. Então, eu não preciso marcar o que está muito em cima, o que está muito embaixo. Eu tenho que marcar o que está aqui, ó. Tá? Por isso que eu vou marcar essa aqui, que é um favor gap. É bem evidente, né? Já é comprador. Aí eu boto aqui a do 240 minutos, que eu acho que é super importante a gente ter essa informação. Então, eu boto se é favor gap ou se é order block, se é comprador ou vendedor, e os 240 minutos. Então, FGV, se comprador, 240 minutos. Tá? E copio e colo para baixo, onde é que eu vejo que tem outro. Então, aqui tem outro, é uma região importante. E order box. Então, eu vou ter 1, 2, 3 order box, 1, 2, 3 order box. A mesma coisa. Se for order block, eu deixo a linha um pouco mais grossa e pontilhada, que nem o indicador. Né? Então, aqui eu mudo, né, de FGB para order block comprador, 250 minutos. E aqui na aparência, eu vou só botar um outro verde mais vivo, deixar em 3 e deixar pontilhado. Ok. Então, fica muito mais resumido e muito mais fácil para vocês. E aqui, quando for para venda, que nem eu tenho esse aqui, ó, aqui embaixo, eu mudo a cor aqui e mudo a descrição, mesma coisa. Só que aí, uma coisa que eu acho que é legal vocês fazerem também, aqui, ó, visibilidade pro layout, ó, você deixar visível lá no M1, no operacional lá, porque é lá que eu tenho que aparecer essas marcações, tá? Então, sempre deixa lá, visibilidade pro layout, deixa marcado quais são as caixinhas que vocês querem que apareça essa marcação que vocês estão fazendo lá. Isso é importante, tá? Que não adianta marcar aqui se eu opero lá. O que mais que eu tenho aqui? Esse aqui ficou muito embaixo. Dá pra dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E também dá pra fazer o seguinte. Bem em cima da linha. E quando for o deblock vendedor, a mesma coisa. Deixa naquela linha que eu falei lá. Ó, pode deixar na cor. Linha 3, order block, né? Pontilhado. Visibilidade para layout ok. E aqui vocês mudam para order block. Vendedor 240. Deixar ele bem em cima, tá? Então é isso. O que tem pra cima, o que tem muito pra baixo, não precisa, porque a gente tá falando de algo muito longe, né? Talvez só mais esse aqui. Ó, que o preço pode explodir nele aqui, ó.
Tá? Aí vocês fizeram 240, agora a gente vai passar para 15. A mesma coisa. Diminui. Olha como já reduziu, tá vendo? Por quê? Porque não tem problema de vocês ficarem com muita linha, muita marcação, quando o preço vai demorar para chegar naquela região, né? E olha como ele já deixa bastante coisa aqui, ó. Então, o que eu vou sugerir? Faça as marcações dentro do raio que vocês acham que é importante. Se vai ser esse ou se vai ser tudo isso aqui, tá bom? As escolhas mais importantes. E de preferências que coincidirem, né? Tá? Então, como aqui já tem de 240 minutos, ó, order block 240, eu vou deixar. Aí eu dou um Ctrl C, Ctrl V e mudo. Aqui também tem um, ó. Eu mudo para 15. Aqui onde tem 240. Order block vendedor. 15 minutos. Lembrando que visibilidade por layout precisa estar lá marcada, né? A janela operacional. E vocês vão escolhendo ali quais que vocês vão replicar. E jogar para baixo. Esse aqui também, né? E aqui também tem um. E um Fiverr Gap vendedor só tem... Vocês veem que tem mais comprador do que vendedor? Então, imagina, você tem mais comprador do que vendedor em qualquer região aqui de baixo. Ou seja, o preço está entrando nessa correção. Em qualquer ponto que ele bater aqui, ele pode subir. Então, se ele está numa cunha, ele pode subir tudo isso aqui. Como também pode descer tudo isso aqui só para limpar esses Fiverr Gaps todos que o gráfico de 15 está mostrando, tá? Então, assim, eu não vou perder muito tempo marcando tudo isso aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso, né? Que aqui tem, ó, um order block. Aqui tem outro. Eu vou pegar os principais, tá? Aí eu vou trocando aqui para 15. E jogar isso aqui para baixo, ó. Tá vendo? Eu não vou fazer muitos, tá? Não vou fazer muitos. Isso aqui tá bom, tá? Aí eu venho aqui pro meu operacional. E tá aqui, ó. Os meus order blocks. Os que eu mais preciso, tá? Então aqui. Beleza? Entenderam como é que funciona? E é isso. Então, a gente faz análise semanal, análise do diário, no nosso caso está no site Canva, faz análise de todos os pontos de Fiverr Gap Order Block, que são pontos de reversão, marca ali os 40% do dia, analisa macro, analisa estrutura e analisa ponto de liquidez. Lembrando que o mercado tá, se respeitar esse canal aqui, ó, como eu mostrei para vocês, ele pode ir próximo àquelas 150 mil, né? Então, esse aqui é o macro, o canal macro. Dentro do canal macro, canal micro. O mercado virou para compra, vai estar a favor do macro. Aí a gente compra com mão mais pesada. Aí virou para venda, tá em correção. A gente aí diminui os lotes, tá? Também é uma forma de vocês gerenciar o risco. Repito, tá? Iniciou uma correção dessa região. Se ele rompe, ele vem para o teste mínimo. Se ele ganha, ele vai respeitar o canal. Ele vai buscar a macro.
Importante, classifique o primeiro candle do dia, marquem ele e observe essa região. Isso é o mais importante de tudo, tá? E lembrando que o mercado pode abrir onda 3 no índice, tá? Onda 3, ele pode fazer um movimento bem interessante direto aqui. Deixa eu só ver uma coisa, mas eu acho que não formou um vácuo legal pra gente ter. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o volume profile dessa região aqui dos 3 dias, ó. Aí a gente consegue ver o ponto de vácuo dos 3 dias, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, tá? Esses são os 2 pontos de vácuo maior que a gente tem. E o pequenininho aqui que a gente já tinha visto, né? Que é esse aqui, do dia, né? A gente tem dois grandes aqui. Então, é isso. Vamos ver. Se ele abrir em gap de alta, vai fazer onda 3 para compra. Se ele abrir em gap de alta e ele não fechar, ele volta para ter nesse marco de compra. Tá? Fechou. Vou separar o do dólar para não ficar tão longo, né? Porque esse aqui foi um vídeo de estudos, lembrando, né? Que a gente sempre faz, pelo menos uma vez por semana, esse vídeo mais longo aqui, explicando, né? Onde calcular a tendência, onde calcular alvos. E liquidez, como é que funciona? Rapidinho aqui, antes da gente mostrar. Duas coisas que eu gosto de analisar aqui, ó, tá? Liquidez ponto de liquidez e pontos de não seriam pontos, seriam dívidas, né? Dívidas do mercado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma região neutra, praticamente. Então, como que eu analiso isso? Eu coloco uma linha aqui nessa região e eu vejo que praticamente ele tá, ó, ele tá fechando, ele alinhou os fundos, ó, ou seja, ele é um pivô que não teria, no caso, um alvo. Ele seria levemente vendedor porque ele deu um tiquezinho para baixo. Então eu faria isso, eu marcaria um para venda e colocaria no segundo topo, né? Então, caso o mercado venha fazer uma venda, ou venha fazer uma terceira onda para venda, né, abrir muito abaixo, já perdendo esses fundos aqui amanhã, aí eu tenho essa região aqui marcada por esse pivô, né, bem discreto, né, que seria essa região aqui. Deixa eu tirar a ferradura, o imã, ó, tá, seria uma queda livre aí para buscar a região 141. Caso contrário, a gente vai buscar outra região. Ai, senhor, eu mudei isso aqui e agora nem eu me acho. Vamos de novo. Novos indicadores, novos estudos. Tá. Agora, se for fazer por esse pivô aqui, ó, tá? Lembrando que a gente tá no gráfico de 15 minutos. Eu marco a mínima, a máxima e jogo aqui, ó. Tá? Então, caso o mercado abrir onda 3, ele pode vir aqui, ó, nessa região exatamente aqui do 68, que é o teste de máximas, tá? Ó, aqui. Pelos pivôs, tá? Pela regra dos pivôs. Podendo vir aqui no 200. Ou seja, é o terceiro ponto próximo da seta. Essa seta aqui é uma seta alvo, né? Que tá marcada aqui já há um tempo. Então, eu vou deixar ela bem grossa aqui.
Ó, não, deixa a linha cheia. Da terceira região próximo dela. Próximo dela, tá? Que mostra alvo, tá? Então, são dívidas, tá? Dois pivôs, um de retração, ou seja, quando o mercado descer, vai fechar aqui, né? Na teste mínima, e esse pivô aqui mostrando que foi a correção, mostrando um alvo aqui, próximo a essa região, dessa seta que já é um alvo antigo, tá? Ok. Agora, liquidez. O que seria liquidez? Só para vocês terem um conceito bem legal de liquidez. A liquidez é, por exemplo, a gente vinha numa venda, daí as pessoas que venderam retardatoriamente, né? Venderam por aqui, esperaram esse fundo ser perdido para vender, ou seja, vendeu atrasado. Aí o mercado sobe, estopa, deixa a liquidez aqui, né? Como se eu falasse, deixa uma dívida aqui, deixa uma liquidez aqui. Aí o mercado desce, volta para buscar, volta para testar os agentes que precisa e depois segue seu rumo. Então, se você tiver reversões muito bruscas de preço em regiões que vocês acham a tendência de venda, que todo mundo vende, de repente ele vem uma pernada que nem aqui, né, e estopa os vendedores, os posicionados na venda, aí você tem certeza que ali tem ponto de liquidez. Ou seja, a liquidez não necessariamente fica em topos e fundos, como eles falam, tá? Cuidado com essas coisas, assim, muito fáceis, né? Então, aqui, ó, começou a comprar, teve gente que achou que ia subir tudo isso aqui, e aí, olha, ele vira, né? Ele vira e vende. Então, aqui, novamente, teve um ponto de liquidez, tá? Mas o mercado está absorvendo todas as liquidez. Tudo que ele criou, ele já absorveu. Ou seja, ele está se preparando para uma nova região de trabalho. Lembrando que tem uma cunha, início de onda 3, duas regiões de vácuo, alvo, para cima, para baixo, correção, fechamento de uma grande onda também, estrutural, né? Então, vamos ver. Tudo vai depender de como que vai abrir esse mercado amanhã. Então, era isso. Bons estudos, até mais.